paz, muita, muita paz para todo mundo, para o mundo todo. Começando com o livro Agenda Cristã. É um livro que foi escrito por André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. E o capítulo se chama Problemas Pessoais. A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. E a gente desenvolve, a nossa fé. Então, vamos para o Livro dos Espíritos, pergunta 989. É a última pergunta do item Penas Temporais, no capítulo das penas e gozos futuros. Há pessoas que, se não são positivamente más, elas tornam infelizes por suas características todos os que a cercam. Quais as consequências que lhe advirão por isso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Espiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso como uma repreensão. Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram os outros sofrerem. É a velha história. Quem não faz o bem praticamente está fazendo mal. Mas quando a pessoa infelicita todo mundo em volta, realmente não é muito... É quase que uma pessoa má mesmo. Vamos para o livro A Gênese dos Milagres do Evangelho. Ontem a gente começou a ler esse capítulo da multiplicação dos pães e hoje é um texto um pouquinho maior. Vamos terminar esse item. Primeiro, tem duas passagens aqui. A primeira é o fermento dos fariseus. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que haveis de cogitar de não ter trazido pães? Ainda não compreendem e não se lembram quantos cestos levaram? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, eles compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Essa passagem é de Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. A segunda passagem chama-se O Pão do Céu. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós, e como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem por fim que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe:
Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Então eles lhe perguntaram: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que creiais no que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre operarás que nos faça crer vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram um maná do deserto, conforme está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram eles então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse: vós me tendes visto e não credes. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. Agora vamos às explicações. Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendem, diz ele, e não se recordam de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastantes para 4.000? Como não compreenderam que não era de pão que eu lhes falava, como lhes dizia que se preservassem do fermento dos fariseus? Esse confronto nenhuma razão de ser teria na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora de si mesmo muito extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que entretanto pareciam não mais se lembrar dele. É também o que não menos claramente ressalta do que Jesus expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Declara ele: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como ele teria impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens, a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, a ponto de perguntarem a Jesus: que milagre farás para que, vendo-o, te creiamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, ou seja, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus,
como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. É isso. Assim, eles demonstram que o pão era espiritual e não material. Era o pão da vida. Vamos, então, terminar nossas leituras com a poesia de Albérico Lobo, está no livro Orvalho de Luz, de psicografia de Chico Xavier, e a poesia se chama Temas do Dinheiro. Riqueza tem seus preceitos, penúria tem seus artigos. Fortuna faz relações, pobreza mostra os amigos. Dinheiro na sovinice, pesar e saindo em bando. Dinheiro que serve e passa, bênção de luz caminhando.